Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós cristãos somos o povo que temos o direito de dizer feliz Natal. Porque Jesus nasceu. Ele nasceu para nos resgatar. Ele nasceu para nos salvar. Eu queria orar mais uma vez, antes que a gente começasse a falar um pouco da palavra do Senhor. Senhor amado, eu entrego nas tuas mãos os meus lábios, a minha mente, o meu espírito, para que nada, absolutamente nada, seja dito do meu próprio coração que é enganoso, mas que o teu Espírito Santo possa me usar como um vaso e um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor opere em mim e opere em nós, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu tinha pedido ao Senhor para confirmar essa palavra, e o versículo que apareceu, não sei se foi na Bíblia Online. Foi na Bíblia Online? Foi num programa da Bíblia que tem no celular. Era esse versículo de hoje. E quando nós estávamos preparando o louvor, Gabriel sugeriu que cantássemos: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. O mundo está comemorando o Natal, né? As pessoas estão aí aflitas, atrás de presente. Eu não sei quem aqui teve coragem de ir ao shopping esses dias, mas quem teve coragem enfrentou um arrastão, né? Porque as pessoas estão desesperadas, não tem lugar para ninguém, está parecendo Candeias dos Irmãos, 7 horas da manhã, né? Quem já andou nesse ônibus abençoado sabe como é bom, né? Então, se você levantar o pé, você não baixa mais. Assim estão os shoppings nessa época. As pessoas estão desesperadas porque tem que comprar presente, porque tem que comprar roupa nova. E os supermercados, você fica 2, 3 horas na fila, porque as pessoas têm que comprar o peru. É o peru no Natal e o pernil no Ano Novo, né? Não pode trocar, porque senão, como diz o povo, tá azar, né? E aí as pessoas ficam presas nessa cultura que cada vez mais faz com que elas esqueçam o que é o Natal. É a comemoração do nascimento de Jesus. Como disse o pastor e a pastora, não importa quando ele nasceu. Ele nasceu e o Natal precisa ser comemorado. E é grave. É grave que as pessoas esqueçam que o Natal celebra o nascimento de Jesus. É grave. Isso entristece o nosso coração, isso entristece o coração de Deus. Mas existe uma outra coisa que é ainda mais grave do que o mundo lá fora esquecer que o Natal é a celebração do nascimento de Cristo. E o que é mais grave do que isso é que nós cristãos muitas vezes esquecemos quem é Cristo. Muitos cristãos chegam a esquecer que o Natal celebra o nascimento de Cristo e se envolvem nessa aflição de compras. Mas muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nos esquecemos quem é Cristo. E aqui a palavra de Deus diz que Ele é maravilhoso conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade e que Ele é Príncipe da paz. E eu queria convidar a igreja hoje a olhar um pouco para cada um desses atributos de Jesus. Que a gente possa pensar sobre cada um deles e que a gente possa pensar um pouco nas consequências de esquecermos de cada um desses atributos, de esquecermos quem é Jesus, quem é esse Cristo maravilhoso que nasceu em Belém, que morreu, mas que ressuscitou e que nos deu vida eterna e vida em abundância. O primeiro atributo
atributo que é trazido aqui é que ele é maravilhoso conselheiro. E aí eu queria olhar separadamente para esses dois atributos. A Bíblia diz que ele é maravilhoso conselheiro, mas vamos olhar primeiro para o maravilhoso. Que a palavra poderia ter trazido só que ele é conselheiro, mas ele é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso, ser maravilhoso está na essência de Cristo. E aí eu gosto muito de buscar o significado das palavras. Eu não sei se eu já comentei com você, mas hoje eu não faço muito isso mais não. Que a pessoa vai arrumando outras coisas para fazer, mas quando a pessoa é mais nova que não tem muito para fazer, tem uns hábitos meio estranhos. E eu tinha o hábito de ler dicionário. Saber o significado das palavras e tal. E a internet naquela época era a Enciclopédia Barça. E aí hoje eu retomei um pouquinho esse hábito e eu fui procurar o significado da palavra maravilhoso. E dizia assim, que maravilha ou causa admiração, fora do comum, admirável, prodigioso, surpreendente. Aquilo que encerra a maravilha, aquilo que é ou parece extraordinário ou sobrenatural. E o que é sobrenatural? É aquilo que excede as forças da natureza. Aquilo que é fora do comum. E sim, o nosso Jesus é maravilhoso. O nosso Jesus é surpreendente. Ele é aquele que quando você olha para todos os lados e não vê nada, ele sai com a saída que você diz assim, eu jamais pensaria nisso. Mas como a gente esquece? Como a gente esquece desse atributo da essência de Jesus? Ele é maravilhoso, ele é surpreendente. Jesus era especialista em subverter a lógica dos homens. Ele era especialista em quebrar paradigmas. Ele preferia estar com a escória da sociedade ao estar com os religiosos. Porque aquela escória sabia quem era, sabia da podridão que habitava no coração deles. E se prostrou diante de Jesus. Mas os religiosos daquela época não. Eles se achavam muita coisa. Eles se achavam bons o suficiente. E não era com eles que Jesus queria estar. Porque ele veio para os doentes. Os que se achavam sãos não precisavam dele, não é? E era com essas pessoas que Jesus preferia estar. E você não acha isso surpreendente? Você não acha surpreendente alguém acalmar uma tempestade com uma palavra? Você não acha surpreendente alguém desafiar as leis da física e andar por sobre as águas? Isso não excede as leis naturais? Não excede as leis naturais alguém abrir o mar? Porque o poder de Jesus estava ali quando o mar foi aberto. Será que isso não é surpreendente? Então, se ele surpreendeu, se ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente, e ele surpreendeu lá atrás, por que ele não vai surpreender agora? E aí, quando nós esquecemos que ele é maravilhoso, nós nos desesperamos diante das portas fechadas, dos sonhos desfeitos, dos planos falidos, das nossas estratégias que não tiveram sucesso, que não tiveram êxito. A gente se desespera diante das tempestades furiosas. E nós precisamos nunca perder de vista que Jesus é maravilhoso. Amém? Amém. Jesus é maravilhoso e ele nos surpreende. Então, por mais fantástica que seja a sua mente, a sua criatividade, você jamais pode sondar a mente dele. Você jamais pode imaginar aquilo que ele tem preparado para os seus filhos. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. E aí, ele também é conselheiro. Você tem buscado os conselhos de Jesus ao tomar uma decisão? Será que nós, eu vou me incluir também, porque às vezes eu faço certas coisas sem consultar e a consequência vem depois.
Será que nós temos buscado a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita? O que é que faz a gente achar que nós podemos tomar uma decisão sozinhos? Eu vou dizer o que é que faz a gente achar. É o que a gente escuta lá fora. Seja autossuficiente, não dependa de ninguém, você se basta. Escute o seu coração, né? Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Como é que a gente vai tomar uma decisão baseada no que diz o nosso coração? Nosso coração é um músculo, é carne. E como carne está cheio de pecado, clama pelo mal. E aí eu queria trazer algumas razões pelas quais Jesus é o melhor conselheiro, Ele é o maravilhoso conselheiro. Primeiro, que só Ele vê o amanhã. Nós tomamos decisões baseadas no hoje, nas circunstâncias de agora, no que nós temos em mãos agora. Mas Jesus, Ele decide porque Ele vê o amanhã. Ele decide baseado em toda a nossa história. E Ele decide baseado no poder dEle, no amor dEle e naquilo que Ele escreveu para nós. Em segundo lugar, Ele é o melhor conselheiro, Ele é o maravilhoso conselheiro, porque Ele deseja o melhor para nós. Ele não vai nos dar o pior. Ele nos vai dar o melhor, segundo o beneplácito da sua vontade. E em terceiro lugar, é porque a sua vontade, realizada em nós, nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. Quando a vontade de Deus, quando a vontade de Cristo é realizada em nós, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. E aí o que acontece quando nós tomamos as nossas próprias decisões? As coisas dão errado e nós culpamos quem? Ao Senhor. Nós dizemos, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Onde estava Deus quando isso aconteceu? E aí a gente se deixa envenenar por essa revolta e a gente se afasta de Deus. Porque afinal de contas Ele nos abandonou, não é? E a gente se afasta. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais seco vai ficando o nosso interior. Piores vão sendo as nossas decisões. Porque quanto mais longe do Senhor, mais perto do pecado. E aí as nossas decisões vão sendo mais e mais e mais e mais contaminadas pela nossa carne, por aquilo que ela clama. E a nossa carne só clama por uma coisa: pelo pecado. Ele é o nosso Deus forte. Será que nós não temos nos aterrorizado diante das circunstâncias? Será que o medo tem tomado conta do nosso interior, dos nossos corações, quando a gente se vê diante dos nossos inimigos, diante das situações sem saída? Nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Deus forte. Nada é grande demais para Jesus. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Mas mesmo em toda a sua grandeza, mesmo em toda a sua glória, Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com o seu medo, Ele se importa com o meu medo. Ele se importa com aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está nos angustiando. E Ele sai para a batalha. E Ele peleja por nós e Ele vence por nós. Porque Ele é o Deus forte. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso poderoso guerreiro. E é Ele que vai na frente da batalha. E estando na frente da batalha, nada passa por Ele. Só que o problema é que a gente às vezes esquece que Ele é o Deus forte. O que é que a gente faz? Vai agir com o nosso braço de carne. E eu não sei o de você, mas o meu olha a finura. Vai se quebrar na primeira. E a gente quer dar o nosso jeitinho, e a gente quer fazer como a gente quer. E a gente esquece que Ele é o Deus forte, que Ele é o poderoso guerreiro. E a gente se quebra todo na batalha. E a gente sucumbe diante do tamanho do inimigo.
Porque quando a gente esquece que Ele é o Deus forte, a gente tira o olhar dele. E nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que o nosso Cristo. Mas às vezes a gente esquece. E por um instante que seja, a gente tira o olhar do olhar de Jesus e sucumbe, como Pedro. Pedro por um instante achou que as ondas eram maiores que Jesus. Pedro por um instante esqueceu que Jesus era o Deus forte. E se assustou com o tamanho das ondas e afundou. Mas Jesus foi lá e resgatou seu filho. E a gente precisa lembrar que não importa o tamanho do nosso inimigo. Não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho da dor. Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é mais poderoso do que qualquer força das trevas. Não existe força das trevas maior do que Jesus. Então, nosso medo das trevas, ele precisa ser subjugado pela presença de Jesus. Ele é o Pai da eternidade. O nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo permitiram que nós nos religássemos ao Pai. Jesus veio abrir aí esse acesso livre ao Senhor, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai que não por meio de Jesus Cristo. E é através dele que nós temos a vida eterna. E sabe o que é que significa? Que a nossa vida aqui é isso. É um relance. É um piscar de olhos. É hoje e não é amanhã. O mundo lá fora diz que nós somos seres finitos. Mas é mentira. Nós somos seres infinitos. Alguns infinitamente vivos, outros infinitamente mortos. Uns eternamente vivos, outros eternamente mortos. Porque a morte verdadeira é a separação de Deus. Mas essa nossa forma aqui, ela vai passar. Ela vai acabar. Isso aqui, vai se desfazer um dia. Mas o que está aqui dentro volta para o Pai. E volta para o Pai por meio de Jesus Cristo. E aí, quando nós esquecemos que Ele é o Pai da eternidade, a gente vai se enraizando nesse mundo. A gente vai se preocupando com aquilo que a traça corrói, com aquilo que se estraga, com aquilo que o fogo queima, e a gente perde o sono, e a gente fica com medo do que pode acontecer amanhã. Sabe qual é a pior coisa que pode nos acontecer? É estarmos separados do amor de Deus. Mas a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Que está em Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Nossos olhos não podem e não devem estar postos na terra. Não podem e não devem estar postos na vida física. Porque senão nós enlouquecemos. Se nós perdermos de vista a perspectiva da eternidade, nós enlouquecemos. E nós perdemos o sentido da nossa vida. Porque o sentido da nossa vida, o sentido verdadeiro da vida é a eternidade. É lembrarmos que nós estamos aqui de passagem. É lembrarmos que nada do que nos aconteça aqui é grande demais. Porque o que é realmente grandioso nos espera lá. Nos espera ao lado do Pai da eternidade. Nos espera ao lado do trono da graça. Então isso aqui, o dinheiro que vai, o dinheiro que vem, os bens que vão, o emprego que vai, que vem, quem morre, quem não morre. Porque aqueles que estão em Cristo se reencontram um dia. A despedida aqui é temporária para nós. Porque nós estamos em Cristo, que é o Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Será que
que nós temos estado em paz independente das circunstâncias? Será que nós temos deitado a nossa cabeça no travesseiro e dormido em paz? Será que nós temos lembrado daquele versículo que está lá no livro dos Salmos, que diz: em paz me deito e logo durmo, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele nos faz repousar seguros. Dormindo ou estando acordado, nós repousamos, porque estamos em Cristo. Porque Ele é o príncipe da paz. E paz não é um estado de espírito, paz não é ausência de guerra, paz não é serenidade política, social. Paz é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando Ele habita em nós, quando nós lembramos desse atributo eterno dEle, em paz nos deitamos e logo dormimos, porque só Ele nos faz repousar seguros. Lá em João, capítulo 14, versículo 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não temas. Jesus é a nossa paz. Lá em João 16, 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Romanos capítulo 5, versículo 21 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quando nós esquecemos que Ele é o príncipe da paz, qualquer circunstância que foge do nosso controle nos rouba a serenidade, o sono e até mesmo a nossa fé. Nós começamos a achar que o Senhor esqueceu a panela do fogo, que o Senhor foi ali na esquina e esqueceu de voltar. Mas isso não é verdade. Ele está sempre presente. E tudo que diz respeito a nós, o Senhor levará a bom termo. Amém. Tudo que diz respeito às nossas vidas, o Senhor está com os olhos atentos. E uma das razões disso é para preservar a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. E aí eu queria deixar algumas conclusões, que na verdade não são conclusões, são reflexões para os irmãos, para mim também em primeiro lugar. E em primeiro lugar, enquanto cristãos devemos nos comprometer com o conhecimento acerca de Cristo. Como é que nós podemos nos esforçar para sermos parecidos com alguém que nós não conhecemos? Nós só podemos ser parecidos com Cristo na medida em que nós conhecemos Cristo. Porque conhecendo Cristo é que nós podemos imitá-lo. Em segundo lugar, assim como ao nos esquecermos de quem é Jesus, temos tristes consequências em nossas vidas, lembrar dos atributos incontáveis de Cristo nos fortalece em toda e qualquer situação. Nós nos lembramos quem é esse Cristo a quem nós servimos. Em terceiro lugar, lembrarmos que Ele é maravilhoso, não precisamos nos desesperar diante das portas fechadas. Onde o homem não vê saída, Ele abre o mar, Ele anda sobre as águas, Ele acalma tempestades, Ele cura os enfermos e Ele coloca paz nos nossos corações. Em quarto lugar, lembrarmos que Ele é conselheiro, buscamos em Cristo as respostas. Buscamos em Cristo as melhores decisões para as nossas vidas. E as nossas escolhas são guiadas pelas mãos sábias desse Cristo vivo. Quando nós lembramos que Ele é o melhor conselheiro, que Ele é o maravilhoso conselheiro, nós não nos deixamos seduzir pela máxima do mundo: escute o seu coração. Não escute o seu coração. Escute a Cristo, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Em quinto lugar, lembrarmos que Ele é o nosso Deus forte. Não precisamos temer a possibilidade de uma luta solitária. Temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos, que peleja e vence por nós. Amém. A sua luta não é sua. A minha luta não é minha. É de Cristo. Amém. É do Senhor dos Exércitos. É do nosso Deus forte. E Ele nunca perdeu uma batalha. E não vai perder. Então nós somos
previamente vencedores em todas as nossas batalhas, desde que o Senhor esteja na frente. Porque com o nosso braço de carne, nós seremos destroçados. Em sexto lugar, ao nos lembrarmos que Ele é o Pai da eternidade, tiramos o nosso olhar desta vida que se encerra com a nossa morte física e vislumbramos a vida eterna que recebemos graciosamente por meio de Jesus Cristo. Nossas vidas ganham um sentido que ninguém pode roubar. Seus bens podem ser tirados, como é que eu posso dizer, meu Deus? Todo o dinheiro que você tem pode ser roubado. As pessoas que você ama podem ser tiradas de você. Mas a sua vida eterna, ninguém pode roubar. O seu encontro com Cristo na eternidade, ninguém pode nos roubar. E por último, ao lembrarmos que Ele é o príncipe da paz, garantimos o nosso sono tranquilo. E não desesperamos nossos corações em meio às lutas, porque Ele é o nosso socorro presente nas tribulações. Nós precisamos lembrar que Ele é o príncipe da paz. Não importa as circunstâncias, Ele é a nossa paz. Amém? Amém. Vamos orar.